Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Te agradecemos pela igreja. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida do teu povo. Suplicamos a Ti, Senhor, pelos nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os nossos intercessores e ajudadores. Abençoa e guarda, Senhor, os meus irmãos na serra, no sítio, nas praias, nas cidades, Senhor, e no interior do Brasil. Guarda a tua igreja em toda a terra. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos teus servos. Nos dá graça, ó Deus, para fazer a tua obra, meu Senhor. Nos dá, Senhor, a graça para te servir. Prazer, meu Senhor, em andar nos teus caminhos, em fazer a obra em benefício, Senhor, da igreja, da sociedade, dos teus servos que estão começando. Deus fiel e bondoso, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso texto hoje, meus amados, Jeremias capítulo 29, versículos 4 a 11. Nós vamos ler, meditar e aprender juntos. É uma bênção aprender a respeito do amor de Deus, do poder de Deus, da promessa divina. Deus fazendo promessas solenes e advertindo o seu povo contra a mentira. Então, vamos aprender aqui, lendo a palavra do Senhor. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Procura, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um. Guarda aqueles, meu Senhor, que venham ter contato com as nossas publicações. Guarda os nossos seguidores, os nossos inscritos, os nossos irmãos. Guarda cada um. Opera maravilhas, meu Senhor, na vida da igreja, na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos.
e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o ser humano tem uma facilidade incrível de acreditar em facilidades, de acreditar em promessas das pessoas, tem uma facilidade muito grande de enveredar. Esta é a realidade, este é o fato. A maioria das pessoas tem uma certa facilidade de se deixar levar pelo que escuta, principalmente se houver, assim, um pano de fundo que eles identifiquem como sendo alguma direção, como se fosse uma revelação de Deus. O sujeito falou tudo, ixi, o que eu estava ouvindo parece que era tudo para mim. Todo mundo pode sentir em algum momento coisas assim, porque os problemas da humanidade são muito semelhantes. Nós nascemos, crescemos, casamos, construímos, edificamos, muitas vezes temos muito sucesso, parece que tudo está encaminhado. Mas, às vezes, o sujeito começa uma atividade e não dá certo, ele tem que mudar. Eu conheço muita gente empregada que já foram pequenos empresários, mas não tiveram habilidade, capacidade de permanecer. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que começaram tímidos, aquela coisinha, um negocinho pequeno e tal, e se jogaram dentro, foram trabalhando com consciência, sem gastar acima do que podia e tal, e formaram patrimônio, cresceram. Eu sou muito agradecido a Deus. Pensa numa pessoa que se sente bem e se alegra com a felicidade dos outros. Sou eu. Eu tenho muito, muito prazer em ouvir os meus irmãos falando e em acompanhar. Eu mesmo acompanhei pessoas que começaram bem pouquinho, bem timidinho. Uma timidez no começo e tal, foram conhecendo, foram se encorajando, foram tomando pé da coisa, foram se profissionalizando, e o resultado é que cresceram. Eu sou feliz, eu sou muito feliz. Eu comemoro a felicidade dos meus irmãos, dos meus amigos. E eu louvo a Deus por pessoas descrentes, que a gente viu sacrificado, passando dificuldade, até necessidade, de repente começaram ali e não tem esta que tem que roubar, tem que fazer. Não, senhor, trabalho é maravilha. E quem trabalha com temor, com a graça, com a inteligência, ganha bem. Ganha muito e pode sair exatamente se sair de uma forma que ninguém acredita. Mas muitos têm uma tendência brutal para acreditar em palavras. O profeta foi orientado pelo Espírito de Deus e bradou para o povo do cativeiro: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram levados, transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. O cativeiro não foi o inimigo, o Satanás, porque os ímpios. O cativeiro foi determinação de Deus. Agora, o chicote de Deus é o que pode ser o ímpio. O chicote de Deus pode ser o ímpio. No versículo 5, o conselho do profeta Jeremias, profeta de Deus, profeta do Senhor. Vocês que estão em Babilônia, olha, escuta isto: edificai casas. Não faça casebre, não, faça casa boa. Edificai casas e habitai nelas. Plantai jardins. Lá na Babilônia, eles chamavam jardins, hortas, chamavam de jardins também. Plantai jardins ou pomar. Plantai jardins ou pomares.
e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Saiu daqui solteiro, saiu menino, já está adulto, case. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos. A tradição. O filho está no tempo de casar, o pai observa e vê que aquela moça poderia ser a esposa de seu filho. Então o pai tomava a iniciativa, conversava com o filho, tomava a iniciativa e ia conversar com o pai da moça. Por isso a palavra aqui, tomai mulheres para vossos filhos, era mesmo na terra estranha, mantendo o costume do povo hebreu. Os pais orientar no matrimônio dos filhos era uma vantagem. É claro que os filhos das trevas são contra as tradições familiares, mas era uma vantagem, porque o pai se valia da experiência que tinha. O pai e a mãe se valiam das experiências que tinham, para assim ajudar os seus filhos inexperientes. A palavra de Deus e toda orientação. Agora, neste versículo 6, dai vossas filhas a maridos. Quando alguém aí propor um casamento com vossas filhas, consinta, procure, converse, veja a condição e a situação em que possa realizar o enlace. Dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não diminuais. Conselho de Deus. Procurai a paz da cidade. Olha, faça política, crie política de boa vizinhança. Procure a paz da cidade. Está no serviço público, seja igual a Daniel. Seja fiel, seja sincero, seja franco, seja honesto. Respeite a liderança, respeite o patrão, respeite o proprietário, respeite o dono da terra. Deus ensina tudo. Deus nos ensina tudo. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai pela cidade, ora ao Senhor por eles, por ela. Porque na sua paz, vós tereis paz. Porque eles vos profetizam falsamente. Eu saltei aqui o versículo. Eu saltei o versículo de número 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os falsos profetas. Os vossos profetas aqui eram profetas falsos. Profetas que sabiam, fulano gosta de ouvir o que eu sei dizer. Aí chegava lá, contava uma história bonita, formava um negócio, um enredo. Não acredite no enredo dos profetas. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Ora, no período que o Jeremias profetizava antes da destruição de Jerusalém, tinha não sei quantos profetas contra ele. E esses desgraçados desses profetas foram no meio do povo. Aí Deus usa o Jeremias, o profeta remanescente, e diz: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, porque toda a vida o homem gostou disto. O ser humano sempre foi voltado para essas coisas. Não vos engane os profetas falsos, não vos engane os adivinhos, não dê ouvido aos contadores de sonho. Eu sonhei.
eu sonhei isto, sonhei aquilo. Não vá por cabeça de sonhador. Não entre nesta, não vá por cabeça de sonhador. Versículo 9 diz: porque eles vos profetizam falsamente. Eles profetizam mentira. Eles usam o meu nome, mas eu não os enviei, diz o Senhor. Eles são mentirosos, são falsos profetas. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Qual era a palavra? Quando terminar os 70 anos, vocês serão grandemente abençoados e voltarão para esta terra. Deus falou isto antes. Nosso Deus conhece tudo sem esperar o tempo chegar. Vai se cumprir a boa palavra que eu tenho falado, tornando-vos trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. É muito bom ser encorajado assim pelo Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos de engrandecimento. Vocês serão abençoados, engrandecidos, reconhecidos como povo vencedor. Eu bem sei os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual era o fim que eles esperavam? Esperavam exatamente a restauração. O que Deus prometeu. Deus é fiel. Deus, na sua fidelidade, usando o seu profeta com sabedoria, o profeta sábio, fiel, sem ceder 1 milímetro. O rei, olha, é o seguinte, você não pode dizer isso. É assim que diz o Senhor. Jeremias foi trancafiado, os conselheiros do rei, porque toda a vida houve rei fraco. A história das nações só se repete. Hoje nós temos presidentes fortes, presidentes fracos, presidentes usurpadores, presidentes bandidos. Hoje tem. No passado tinha rei fraco, rei forte, rei usurpador. O sujeito matava o próprio pai para tomar o trono, aquilo que o Absalão quis fazer. Matava o pai para tomar o trono. Toda a vida houve rei fraco, rei forte, rei frouxo, rei usurpador, rei banana, rei maligno, como Acabe e outros. E o nosso Deus falando sobre um futuro para eles, onde não haveria mais as duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá, portanto, não haveria mais 2 reinos, não dividiriam mais a casa de Davi, o reino seria o reino de Davi, a monarquia seria esta, e por incrível que pareça, Deus tem cumprido. Mas politicamente o último rei foi lá no tempo do cativeiro. Politicamente. Mas a dinastia foi salva pelo Senhor. Até os cegos, aleijados, sabiam que Jesus era filho de Davi.
Então, meus queridos, é a palavra do nosso Deus. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A restauração, o retorno à sua terra, a unidade da nação para nunca mais se dividir e a promessa do Senhor, aquela solene promessa: vos darei um novo coração e porei o meu espírito dentro de vós e escreverei a minha lei no vosso coração. Então, as promessas estão feitas e são solenes e têm se cumprido. Que Deus abençoe e guarde cada um. E agora nós vamos fazer a oração pelo memorial. Vamos interceder ao Senhor pela sua igreja. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade, no interior. Obrigado pelos teus ministros, homens que servem a ti com amor e graça. Obrigado, Senhor, por todos os servos teus envolvidos na tua obra, homens e mulheres, jovens e adultos. Ó Deus, abençoa cada família, abençoa os pais, abençoa, meu Senhor, que cada um possa orientar os seus próprios filhos pela tua palavra. Deus amado, Deus poderoso, Deus bondoso, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conhece cada vida, tu conhece o teu povo, Senhor, tu conhece esta geração. Opera maravilhas e nos dá graça cada dia. Em o santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.